Liberdade é uma grande propaganda. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Eu sou Marco Oliveira. E eu sou Renata da S. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui para bater um papo. Foi um episódio mais corrida aqui, foi meio no susto, porque eu chamei o pessoal pra gravar e a gente até tá meio sem pauta. Então eu vou começar o papo aqui, contando a história que aconteceu comigo essa semana. Eu fiquei meio noiado com esse papo. Seguinte, eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa... a gente tá nesse momento político aí meio controverso no Brasil, né? Principalmente por causa dos cortes aí da educação, o pessoal fazendo protesto e tudo. Aí essa pessoa me mostrou, me falou que viu umas fotos do pessoal na universidade protestando pelado e que não sei o que não achava isso correto, porque aquilo ali não era lugar disso. E eu fui argumentar que, pela minha experiência em universidade pública, foi um ambiente assim que eu senti muita liberdade. Porque realmente na universidade pública as pessoas, sim, protestavam, sabe? Eu vi gente protestando de tudo, sabe? De tudo. A favor ou contra qualquer coisa. Então, aí eu argumentei nesse ponto, sabe? Eu falei assim, olha, mas é porque é um ambiente de liberdade. Normalmente não tem policiamento lá dentro, né? Às vezes nem é permitido policiamento entrar e tal. Existe uma ordem própria ali dentro daquele ambiente e tal. E a pessoa falou assim, mas todo mundo é livre para protestar, mas não precisa fazer esse tipo de coisa, né? Não precisa fazer isso nesse ambiente, poderia protestar em outro lugar, né? Aí eu peraí, mas será que a gente é livre realmente para protestar qualquer coisa, em qualquer lugar? Sabe? E aí me veio essa noia, assim, porque aí a pessoa fala, mas você é livre para você fazer o que você quiser. Mas eu falei assim, tá, mas aí a pessoa, mas aí você vai ter que arcar com as consequências, né? Sei lá, se você, vamos dar um exemplo aqui, eu sou livre para protestar pelado no meio da avenida principal da minha cidade, mas com certeza a polícia vai vir e vai me prender. Então será que eu sou realmente livre? Aí eu fiquei nessa noia, tipo, se uma coisa tem consequência, eu não vou me sentir livre para fazer aquilo ali, sabe? Porque liberdade para mim é isso, eu fazer o que eu quiser e, sabe, não ficar ali medindo consequências, sabe? E aí eu tô nessa noia, e aí se vocês quiserem me ajudar, eu aceito ajuda aí. Cara, na mosca, porque eu tenho pensado muito nesse assunto da universidade, do protesto pelado e do povo propagando. Eu não sei se você já se deparou com isso, mas pelo menos 70% das fotos que viralizaram nas redes sociais no Brasil são de universidades na Europa. Eu vi o pessoal falando sobre isso no Facebook. O brasileiro é o povo mais falso moralista que tem. Porque a gente usa o menor biquíni do mundo na praia, a gente é conhecido pela depilação feminina mais agressiva, vamos dizer assim, e a gente tem medo do povo pelado. Esse é um aspecto, sabe? O que é que na nudez e no corpo alheio, a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão fechadas no moralismo e numa necessidade de julgar corpo, sexualidade, liberdades individuais, etc. Então, assim, aí a gente já parte para o moralismo, que é um assunto que todo mundo sabe me interessa muito e que eu tenho ficado surtada, porque eu vejo assim, cara, em que? Me diz uma única consequência que isso traga para sua vida se alguém tá pelado.
sabe? E o segundo aspecto desse tema da universidade, dos protestos com nudez, ou da arte com nudez e tal, é que o brasileiro é um povo extremamente retrógrado, absurdamente conformado e que baixa a cabeça para tudo e que entende muito pouco de liberdade de expressão. A liberdade de expressão não costura com você dizer, por exemplo, como se diz nesse país, que uma mulher que está usando uma roupa curta está fazendo um convite à agressão masculina. Então, assim, é tudo no corpo, é tudo na sexualidade, é tudo no que os outros... Cara, a gente está numa polícia pensando na cama das outras pessoas, na pele, no corpo, no espaço do outro. Então, assim, são duas coisas muito importantes que, assim, por que as pessoas estão sendo afetadas pelo corpo, pela sexualidade, pela liberdade de expressão? Que ignorância é essa que dissocia você usar o seu corpo para fazer música ou para fazer protesto? E também que moralismo é esse que as pessoas estão impondo sobre as outras? Eu tô pirando nisso também, Gui. Pirando. Eu vou separar esse meu primeiro comentário em duas partes. A primeira é a seguinte, por exemplo, se eu estivesse em uma universidade e eu visse pessoas peladas, isso não é algo que eu faria, entendeu? Não é algo que vai ao encontro do que eu estabeleço como valor, vamos dizer assim. Da mesma forma que se tivesse uma exposição igual aquela que envolveu criança e etc. Eu sou padrinho de uma criança de 6 anos. Eu não levaria ela para esse tipo de situação. É um valor meu, entendeu? Então eu preservaria isso. Eu não me manifesto contra nada. Mas eu creio que grande parte da sociedade ela critica isso porque eles são conservadores e eles não sabem por quê. Não que sejam reacionários, mas digamos que sejam conservadores. Por que conservadores? Porque o conservadorismo do Burke, aquele mais clássico, ele não é contra a mudança. Ele é a favor da mudança, só que ele é a favor de uma mudança mais gradual. Ele é contra a Revolução, tanto que ele fez a obra falando da Revolução Francesa, que a Revolução ela vai, quebra todas as bases e constrói outra coisa no lugar. E a mudança gradual, não, ela respeita aquilo que nos fez sermos o que nós somos, por assim dizer. Então acho que muitas pessoas, mesmo sem saber, quando elas veem alguém pelado, elas dizem, eu não tô acostumado com isso, entendeu? Quando você quebra, é muito abrupto, sabe? Não é gradual. Então, não são... Tem crítica que é preconceituosa, mesmo eu filtro e não ligo, mas tem algumas pessoas que comentam, que são contra, que eu entendo mais por esse lado assim, sabe? Em relação à pergunta que você fez lá no início de protestar pelada, acho que assim, é interessante, mas enquanto você falava já me veio uma resposta assim, que tudo que surgiu de lei, de restrição em relação a isso, foi de uma maneira reativa. Vamos dizer, várias pessoas faziam isso e teve consequências ao extremo. Por exemplo, se eu pegasse a tua mesma lógica, por que eu não posso protestar pelado na rua? Eu quero protestar, eu sou livre. E levar a um exemplo extremo, por exemplo, eu tô passando fome aqui, ou eu tô sem açúcar na minha casa. Por que eu não posso pegar na mercearia do vizinho? Tem um monte de açúcar lá, entendeu? É a mesma lógica em cima de uma liberdade. E aí você vai incorrendo eu tô levando ao extremo a mesma lógica. E aí você pode cair na barbárie. Existe uma certa liberdade, mas dependendo da escala, a consequência daquilo que você faz é maior. Por outro lado, vocês já pararam para pensar que, em geral, liberdades levadas ao extremo são associadas à loucura? Porque se uma pessoa sai pelada no meio da rua, você acha que ela é louca. Exatamente. E se uma criança não bota roupa e sai pelada pelo meio da casa, ela é o quê? Livre.
inocentes. Vem com a moral e eu vou botar de propósito o sufixo ismo para dizer que o moralismo, a nossa moral não está associada necessariamente à necessidade, como o Michael levou ao extremo eu vou pegar o açúcar na mercearia. Ela está muito mais associada ao que eu desejo e o que os outros permitem. E, em geral, ela é atravessada pela questão da aceitação da sexualidade alheia. Mas assim, eu concordo com o que o Michael falou. Ele tá certo. Sim, eu também. Eu não acho que a gente tem que sair por aí fazendo cocô na cabeça das pessoas. Não, claro, porque senão você chega na barbárie. É lógico, mas o que eu questiono é essa associação sempre de uma forma a manter ou ajustar papéis sociais em nome de interesses que a gente não está nem pensando quando a gente fala de liberdade. São interesses muito maiores de controle social. Liberdade é uma grande propaganda, sim, que vendem pra gente que você é livre, mas eu acho que a gente não é livre. Porque assim, se você parte da ideia que toda pessoa é livre para fazer escolhas, né? Aí tudo bem, eu concordo. Nós somos livres para fazer escolhas. Agora, você não é livre para fazer qualquer coisa. Entre escolher e tomar uma atitude, existe um caminho aí, existe uma ação. Então você não é livre para tomar ações, sabe? Você está cerceado por alguma coisa. Porque se você for parar para pensar, você é livre para fazer o que você quiser, mas você pode ser punido por isso. Aí a gente chega então, foi a questão que eu cheguei, né, com essa pessoa, e eu falei assim: então você está me dizendo que um escravo é livre? Porque o escravo, ele pode fazer o que ele quiser, né? E qualquer escravo, não só os escravos que nós tivemos aqui no Brasil, mas qualquer escravo. O escravo ele pode fazer o que ele quiser, mas ele vai ser punido. Se ele fugir e for pego, ele vai ser punido. Então o escravo é livre. E aí que a noia formou mesmo. Tá, mas olha só, de acordo com o existencialismo sartriano, a gente é livre independente das consequências. Vou te dar um exemplo que a gente usa muito na faculdade de psicologia, que é o seguinte: você está sendo subjugado por uma arma, e o bandido que está te subjugando com uma arma diz: se você não me permitir te estuprar, eu vou te matar. Você pode escolher morrer ou você pode escolher viver. E aí são duas escolhas. Você é livre para escolher. Continua sendo sua escolha. O problema é que a gente está olhando para a liberdade do ponto de vista da escolha, ao invés de olhar para a liberdade do ponto de vista da renúncia. Se você diz: eu não vou ser uma pessoa sobrevivente de um estupro, você vai escolher morrer. E aí ele vai tentar te estuprar e você vai reagir, ele vai te matar e você renunciou à vida. Ainda assim você era livre para escolher. A gente entende, a partir do existencialismo, que existe liberdade, exceto em poucas circunstâncias, nas quais as vítimas não têm condições de se defender. Mas, se você pode escolher entre roubar e ser preso, e você escolher fazer mesmo assim, você está escolhendo, não deixa de ser escolha. Você entendeu? Esse é o ponto de vista do existencialismo. Mas, por exemplo, se uma das escolhas você já tem uma restrição, você não consegue abraçar essa escolha. Vamos supor, condição social. Eu sou parte de uma família pobre e eu gostaria de estudar na escola particular. Aí se eu não estou ciente da condição da minha família, eu escolho um colégio caro, eu não posso, entendeu? A minha escolha, a minha liberdade de escolha já tem uma restrição que é social. Aí eu já tenho que limitar o que a minha família consegue abraçar, no caso. Certo, mas aí é uma imposição circunstancial, não é uma imposição de falta de liberdade. Isso aí é uma imposição das circunstâncias. As suas circunstâncias não permitem a você estudar numa escola particular. A limitação da liberdade, também nesse ponto, está dentro
do que eu dou conta de avançar, né? Ou não. Porque você pode ir lá na escola particular e falar assim, eu sou pobre e eu não tenho condição de estudar aqui, mas eu quero estudar aqui. Tem algum jeito? E não tem. Ah, então tá bom. Então tchau. Ou tem. Vamos ver aqui se você se enquadra nos critérios para nossa bolsa e tal. A gente não sabe. A gente tem noção das consequências das escolhas, mas a gente não efetivamente sabe quais são. Isso é exercício de futurologia. No presente, a gente só pode lidar com duas coisas: desejo e condição. E aí a escolha ela é feita a partir do desejo e da condição, ou de uma previsão de consequência. Então, o que a gente está aprendendo aqui hoje é que, em relação a algumas coisas, a gente é como se fosse um elástico. A gente pode esticá-lo dentro do que a gente consegue, dentro do que a gente tem de rédeas na nossa vida e ver se a gente consegue alcançar aquele objetivo, igual esse da escola, a faculdade, por exemplo. Caso esse seja o seu desejo. Também precisa lidar com a questão do desejo, porque às vezes você diz, eu quero estudar na PUC, mas não quer tanto assim que você queira ir lá se humilhar dentro do seu moralismo, é uma humilhação e pedir uma bolsa. Aí esse elástico vai ficando maior ou menor de acordo com o seu desejo, motivação, e aqui motivação bem literal mesmo, motivo para ação. Qual é o seu motivo para agir em função dessa escolha, desse desejo, dessa liberdade, etc, 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 né? E aí isso também vale para os valores familiares, e aí a gente pode também entrar num tema de vergonha, que é super limitante de liberdades. Enfim, eu acho esse tema infinito. Entendi. Aí vamos supor, eu vou lá, eu pergunto o que está ao meu alcance, o que está ao meu controle para eu conseguir tal objetivo. Que aí entra a questão de você não ter restrição, de você ser livre para ir lá e perguntar, eu quero estudar aqui, o que eu preciso fazer? E nesse caso da humilhação, você ter também a liberdade ou no extremo oposto, a renúncia de não querer mais aquilo, né, e desistir e seguir para um outro caminho. Agora, a minha conclusão aqui é que para ter o entendimento, a pessoa, o que ela... a noção do que ela pode ter de liberdade pela nossa conversa, que ela precisa se autoconhecer primeiro, né? Porque senão precisa se autoconhecer para dar os próximos passos. Se autoconhecer e se autoquestionar, né, também. Eu quero ficar nessa limitação, por exemplo, no caso dos valores. Eu não tenho direito de protestar pelado na universidade, porque todo mundo na minha família acha isso imoral. Eu não tô falando que eu protestaria pelada. Entendo, pelo amor de Deus, porque parece que eu tô defendendo uma causa própria, e não é. Eu estudei em colégios públicos, eu não estudei na universidade pública, mas eu fiz escola técnica pública no Cefet do Rio, eu fui aluna do Colégio Pedro II durante toda a minha formação, e depois eu fiz uma pós-graduação numa universidade pública. Então, assim, eu nunca protestei pelado, eu nunca vi um protesto pelado na minha universidade, no Cefet, que era escola técnica e universidade. Gente, eu nunca vi uma pessoa nem de biquíni, tá? Na boa. E tinha piscina. Então, assim, o povo que fazia natação no Cefet ou no Colégio Pedro II São Cristóvão usava maiô. Era, tipo, mega coberto. Não tinha nenhuma putaria. Eu não fui chamada pra nenhuma suruba na universidade. Olha que sacanagem. De repente eu tinha que ter tido essa experiência. Não tive, porque pelo que o nego tá falando que é uma balbúrdia, uma zona, principalmente no Rio de Janeiro, porque aqui a gente tem 5 universidades públicas dentro do município, né? Então eles acham que é tudo uma putaria só, generalizada. Eu nunca vi isso. Não ia ser legal? Eu perdi isso aí. Mano, não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer. Eu aprendi a minha vida inteira que a gente tinha que andar coberto. Na verdade, na minha família, eu, Renata, aprendi que eu tinha que cobrir inclusive as minhas celulites. Por ser gordinha, tinha muitas, então eu tinha que usar bermuda comprida. Vamos supor que eu tivesse ido para a universidade, chegando lá eu me tornei uma grande revolucionária, uma pessoa que quer derrubar o sistema, uma anarquista psicopata
que quer ser a feminista de cabelo no sovaco, como julgam por aí, e eu vou virar isso aí. E aí, no meio dos nossos protestos contra os homens não tem que tocar o meu corpo, eu vou botar peito de fora no meio da rua. A primeira pessoa que eu vou ter que vencer sou eu, cara. Honestamente, sou eu. Se for muito importante pra mim, eu vou ter que renunciar à vergonha de expor o meu corpo em público, que eu aprendi a minha vida inteira que eu não podia, nem a celulite, imagina o peito. E aí lidar com as consequências de ser julgada por todas as pessoas, inclusive nos termos que eu tenho ouvido, do tamanho da teta, do formato, se é caído, se não é caída, se é bonita, se não é bonita. Porque até isso as pessoas estão usando para cercear ou para julgar os protestos que supostamente são protestos de universitários pelados. Sabe? A vitória começa dentro. Essa parada do autoconhecimento, ela é muito profunda, porque você precisa avaliar o desejo. Não, o desejo em primeira instância. E será que a gente sabe qual é o nosso desejo real? Você sabe realmente o que você quer? Batendo um martelo aqui agora, a gente conversando. Quem de nós pode dizer, eu tenho certeza do que eu desejo? Agora, o que você falou aí me lembrou outra coisa, que é... Eu também tive uma criação bem conservadora, assim. Eu sou do interior de Minas Gerais, gente. Aqui o povo é sistemático mesmo. Por exemplo, nem dentro da minha casa eu nunca consegui andar pelado. Nem eu. Nem quando eu morava sozinha, Guilherme, eu andava pelada dentro de casa. Não existe um ambiente para a pessoa se sentir mais livre. E eu não tô falando na casa dos meus pais, não. Eu tô falando na minha casa. No lugar que eu pago o aluguel, que eu pago as contas, que, entendeu? Na minha casa. Morando sozinho, que eu já morei sozinho. De tudo. Eu nunca consegui. Porque, assim, era um ambiente super livre pra mim. Poderia fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse. E não tinha ninguém pra dar conta. E eu nunca consegui, porque é o grilinho que fica lá, né? É tudo isso que esse background aí que a gente teve de não, tem que usar roupa, tem que isso, aquilo que, cara, eu acho que igual vocês falaram no começo, né? A questão das leis e tal, concordo também. Se existe, é por algum motivo. Entendeu? Não sei qual, mas eu acho que é uma das maiores justificativas de quem é conservador, né? Se tá funcionando assim até agora, então é assim que tem que ser, né? Quem é conservador adora isso. Mas a vida inteira funcionou assim, então tem que ser assim. Então, assim, até hoje funcionou. Então eu não questiono muito isso. Mas é uma loucura muito, muito grande, assim, se a gente for parar pra pensar, porque... isso que vocês estão comentando aí também da questão desse elástico, né? Do quanto que a gente vai sendo limitado, foi uma das coisas que eu pensei, porque a gente acaba sendo limitado por outras coisas, principalmente porque se a gente está vivendo um momento muito conturbado, e eu não tô vendo tanto protesto assim. Tem muito. Eu achei que ia ter mais. Lá no começo, tá todo mundo muito conformado e ninguém tá queimando nada, ninguém tá quebrando nada, né? Na Europa, na França, no ano passado, o nego tava quebrando tudo, o povo nem sabia mais por quê. Uhum. E assim, um exemplo que veio, por exemplo, a greve que os caminhoneiros fizeram. Querendo ou não, eles saíram meio como vilões, sabe? Eles não saíram bem, assim, eles não tiveram um apoio popular. Tanto que eles terminaram a greve lá e ninguém tava querendo saber que dia que ia ter verdura no supermercado. Foda-se, caminhoneiro, eu não tô comendo, sabe? A gasolina tá aumentando. Então, assim, isso, querendo ou não, vai também limitando, né? Vai limitando. O próximo que vai protestar já não protesta tanto assim, porque tem uma força maior, tem uma mídia que pode ser contra, tem o governo que consegue manipular uma coisa aqui ou outra ali, a próprio apoio popular não tem. Então isso aí é aquela liberdade. Por exemplo, hoje em dia, eu não acredito muito que algum movimento sindicalista vai fazer algum tipo de greve, algum tipo de protesto, porque hoje em dia isso seria praticamente suicídio. E aí você chegou exatamente onde eu quero fazer a minha próxima pergunta.
será que uma parte importante que puxa esse elástico para dentro não fica na gente imaginar como é que os outros vão julgar o nosso ato de liberdade? Ah, com certeza. A própria... O que a gente falou antes é um exemplo. Ah, mas se eu fizer isso, talvez pense em tal coisa. Aí você já vai se auto-restringindo. É por isso que é importante se conhecer, né? Por exemplo, tem muitas situações que eu vejo a minha família discutindo que eu adoraria. Quando eu vejo eles falando certas coisas sobre pessoas gays, que eu adoraria ser gay ali pra na hora bater na mesa e falar, não, estão errados, é assim, assado, sabe? Gente, o Bruno passou o dia ontem com isso, eu defendendo gay, e todo mundo, não é possível que você pense assim, eu queria dar um tiro nas pessoas. Agora, um ponto aí que tinha falado, Guilherme, acho que a gente já falou isso em algum momento no Papo de Calçado, mas não custa sempre repetir. No Brasil, as pessoas elas vão para as ruas quando aperta o bolso. E até agora não está apertando o bolso. Então a gente acaba aceitando essas coisas. E é interessante que se a gente colocasse num livro de distopia o que acontece hoje, não só nessas questões, né, questão de violência também, a gente lendo a obra, a gente se horrorizasse. Mas como a gente está vivendo todo dia, a gente acaba se acostumando. Outra coisa, as leis que a gente estava conversando, elas são um reflexo, querendo ou não, de como a maioria, ou as pessoas que têm poder, elas pensam. Elas acabam refletindo isso em lei. E a liberdade, a conclusão que eu chego aqui é que ela pode ser mais esticada ou menos esticada dependendo do padrão moral da sociedade que nós estamos conversando. O padrão moral do século XIX aí que tinha falado é escravidão. De repente pega uma sociedade que tem um padrão moral mais livre do que a nossa, esse tipo de situação não gera tanto protesto, tanto ruído quanto tem aqui no Brasil. E o Brasil ele ainda está engatinhando em muitos assuntos ainda, vai longe essas discussões. Mas aí eu vou voltar a fazer a pergunta: a quem afeta a liberdade individual se ela não entra no seu mundo? Sabe? O exemplo da pessoa pelada é perfeito, porque assim, se eu vi um vídeo do Leon e da Nilce, eu não sei se vocês conhecem o Leon e a Nilce, do canal Cadê a Chave no YouTube. O vídeo é falando das universidades sem dinheiro. E no meio do vídeo ele fala assim: eu estudei na universidade pública no Brasil, na Alemanha e na Dinamarca. E ter pessoa pelada, se tiver uma pessoa pelada e eu quiser ir pra minha aula e a pessoa pelada parar no meio do caminho, eu vou esperar a pessoa pelada passar e vou seguir pra minha aula. É o moralismo e a necessidade de julgar o outro. Eu acho que essa é uma liberdade que aqui a gente exerce muito mais do que a liberdade de escolha. Sabia? É o que o Michael falou, sabe? Da questão do gay. Quando as pessoas estão julgando a pessoa por ser gay, ninguém fala. É difícil alguém chegar, sabe? A não ser que a pessoa seja gay, é difícil alguém chegar pra defender, sabe? Fala assim, não, isso que você tá falando é uma babaquice, isso é uma idiotice, ou seja lá o que for. Normalmente as pessoas, no mínimo, né, ficam caladas, assim. Né? Tipo, é a opinião dela, né? E olha só, eu já sou conhecida na minha família e provavelmente entre os nossos ouvintes, a família Papo de Calçada, como Renatinha Labareda de Fogo, né? Porque eu sou pistola mesmo, eu falo mesmo, eu xingo mesmo, lá. Ontem eu tava sentada no carro da minha mãe me deu carona, tava ela e meu padrasto tem 83 anos. Meu padrasto fez um comentário racista dos mais ofensivos que existem, e eu não vou repetir, porque eu não propago esse tipo de coisa, contra uma pessoa que estava simplesmente passando na rua, gratuitamente, do nada. Ele simplesmente sacou
no fundo da alma dele, um comentário racista. Ele tem 83 anos. E falou o que tinha que falar, o que quis falar. Deu uma risada e ninguém falou nada. Nem eu. Eu fiz essa escolha. Eu fiz essa escolha porque há menos de um mês eu soltei um monte de labareda de fogo em cima da minha própria mãe por causa de coisas dessas propagações de mentiras e ignorâncias, etc, etc. E eu sofri o dia inteiro com isso. Eu tinha liberdade para fazer? Tinha. Eu tinha liberdade para não fazer? Tinha. E agora eu te digo, nesse momento, no dia seguinte, eu ainda sinto raiva. Porque de que, em que, pra quê, o que ele ganha sendo uma pessoa que também podia ser alvo de comentários por minorias, porque ele é um caipira, é um cara chato pra caramba, que tem lá todas as limitações do mundo nas manias dele, só repete a mesma história toda vez, sabe? Eu podia ter feito tudo isso. Carta na manga não me faltava pra soltar labareda de fogo. E eu renunciei a isso, sofri o dia inteiro com isso, porque eu acho que devolver o julgamento com mais julgamento não estava funcionando, não está funcionando até aqui. Agora, a minha pergunta é, como é que a gente faz? Sabe? Porque o meu melhor amigo é gay, o meu outro melhor amigo é negro, e a minha melhor amiga mora na favela. 3 minorias. Fala pra mim. O que eu faço? E fora isso, que assim, aí você é que fica no centro do julgamento. Isso é que esse é o ciclo, sabe? Sim. E cara, na pior de todas as hipóteses, quem são as feministas e quem são as mulheres que morreram que ele conhece, sabe? É um cara desinformado. Só que as pessoas ignorantes, e eu tava falando isso pro Bruno ontem à noite, quando ele chegou com essa história das pessoas julgando gays e tal. As pessoas ignorantes, elas estão full pistola de você dizer e mostrar que elas são ignorantes. Mas mais que isso, e aí foi a conclusão que eu cheguei, as pessoas não querem se dar conta de que a imagem que você tem delas não é a imagem que ela quer que você tenha delas. Sabe? É tipo, eu quero que você me veja como um cara moderno, mas eu não quero que exista feminista. Aí você vira e fala assim, você não é moderno, mano, se você fala uma porra dessa. Aí ele, como assim? Você tá louco? Entendeu? E aí vira pra você vai pro centro do julgamento. O Brasil, ele não é difícil definir o Brasil. Por exemplo, ele é estranho, a gente tem valores conservadores, isso não é errado, não é igual o Guilherme falou, tipo, eu não consigo andar, eu moro sozinho, eu não consigo andar pelado aqui morando sozinho. Pessoas elas se incomodam porque aquilo não faz parte do dia a dia delas e elas não têm estima por isso, elas se assustam. É tipo uma revolução, tu quebra o que tá e tu coloca algo novo, não tem uma escalada ali. Então é até difícil cobrar que essas pessoas tenham o mesmo comportamento de quem aceita, sendo que na mente delas é algo estranho, elas não estão acostumadas com aquilo ali. Isso é um ponto que eu queria levantar. Só que por outro lado, se tu olha a TV brasileira nos anos 90, tu fica noiado, tu fica tipo, que porra é essa, mano? Tu lembra aqueles programas do Luciano Huck na Band? Da tiazinha? Só tinha gente pelada. Não, e aí é que entra a minha pergunta, que eu acho que é muito importante. Vamos lá. Eu confessei que eu também, quando morei sozinha, não andava pelado e não ando hoje. Guilherme confessou que ele não andava pelado quando morava sozinho. O Michael mora sozinho e não anda pelado. Então, estamos aqui com nossas vulnerabilidades expostas, dizendo que a gente tem vergonha de andar pelado. Só uma pergunta, José Augusto tá aí? Eu também não ando pelado, gente. Ai, chegou! Oi, Zé! Seja bem-vindo, Zé! Obrigado! E não, gente, eu também não ando pelado pela casa, até quando eu tô sozinho. Então somos 4 pudorentos. Sou 4 eu. pudorentos aqui.
Agora, então, essa é a minha pergunta sobre andar pelado dentro de casa. E eu só fico sem camisa quando tá calor também. Olha, ainda tem mais pudor que a gente. Porque eu fico de top, hein, linda. Sem sutiã não, mas de top. Ah, não. Talvez eu disse sem camisa, talvez eu fique de top. Não sei. Aí eu pergunto individualmente a vocês. Isso dá a vocês o direito de julgar quem anda pelado dentro de casa só porque é uma incapacidade sua? Mas é que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa... Tipo, eu não julgo quem anda pelado dentro de casa. E eu não falei isso também. Eu falei que eu não ando. É claro. Não, mas eu não tô dizendo em nenhum momento que ninguém aqui disse que julga quem anda. Eu só tô dizendo, do mesmo jeito que é simples pra gente entender que a vergonha é nossa, deveria ser simples entender quem não tem vergonha e tem esse direito. E mas isso serve para todas as liberdades. Isso que você falou é muito interessante. Deveria ser simples. Só que não é, entendeu? As pessoas elas não conseguem assimilar isso. Elas têm uma resistência que vai cair e vai demorar muito. Veja como era nos anos 2000 a forma como as pessoas olhavam o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. A adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo. Veja como era nos anos 90, que eu citei o programa do Ratinho e do Luciano Huck, a plateia desses programas pra zoar alguém que ia lá cantar e cantava tudo errado, eles falavam assim, tu é gay, cansei. E hoje a gente evoluiu um pouco, mas ainda tem muito sofrimento. Então eu vejo muito por esse lado. Não é uma caminhada que vai se resolver ano que vem ou daqui a 5 anos. Eu acho que esse é um assunto interessante porque só pode ser tratado de várias maneiras diferentes. Mas acho que o que mais me puxa nesse momento é falar sobre a questão de uma sociedade de vigilância que a gente vive. E, tipo assim, não vigilância no que fala de que, politicamente correto, agora você tem que tomar cuidado com tudo que você fala porque o mundo tá chato e essas coisas. Mas não, puxando pelo que vocês falaram, principalmente pela questão de liberdade, né, que eu não sei se seria mais ou menos esse o tema hoje, tipo assim, se a gente realmente é livre para fazer o que a gente faz ou se na verdade a gente já está sendo influenciado por um meio e essas coisas, mas é justamente toda essa carga de vigilância que se dá por a gente ter vieses extremamente conservadores. E eu falo em si toda a questão que a própria Renata brincou aí, que a gente é, como que é o mesmo nome? Eu esqueci. Eu chamei de pudorento, mas eu chamei de sacanagem. Então, não, mas sim. Eu acho, na verdade, eu realmente acredito que usar o pudor individual como medida de julgamento coletivo é hipocrisia. Porque eu não tô falando do meu pudor, eu tô falando da minha limitação. É a minha dificuldade, não é um julgamento idôneo, ético. Então, mas eu acho... Desculpa interromper, mas eu acho que as pessoas que fazem um julgamento, elas não estão falando nem sequer da própria capacidade. Eu acho que elas fazem esse julgamento baseado em conceitos morais que muitas vezes elas mesmas não praticam. Porque se vê como a gente estava falando sobre a própria questão, se vocês estavam falando sobre a própria questão do Brasil, né, a imagem do Brasil e essas coisas, puxa-se uma imagem que é muito às vezes irreal e que você vai tratar como uma questão ideal, sabe? Tipo assim, a gente chama isso, né, de arquétipos, mas é o arquétipo do cidadão de bem, é o arquétipo da mulher perfeita, é o arquétipo do homem provedor, todas essas coisas, sabe, que vão sendo geradas socialmente e que, para entrar, né, no negócio da liberdade, por mais que a pessoa se sinta desconstruída de todos esses conceitos, ela vai pegar um pouco que a família dela fala, ela vai pegar um pouco que o meio social dela fala. Então é muito complicado você tratar de liberdade quando você está falando de um corpo social, sabe? Sim, o Michael fechou um conceito de elástico para onde a gente puxa o que a gente dá conta, o que a gente aprende, o que a sociedade dita, o que a gente conhece da gente mesmo. Eu achei muito bom essa imagem, muito boa essa imagem. Mas é justamente por isso, Zé, que eu falei que eu julgo como hipocrisia
a gente medir o elástico das pessoas pelo nosso elástico. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Quem já viveu, já foi, já conviveu numa cidade litoral, já percebeu que as pessoas utilizam muito menos roupa do que no interior. Eu quando eu morei, cara, isso é a coisa. É muito estranho isso quando você percebe essas coisas. Quando eu ia de turista, eu nunca percebi isso. Quando eu tava morando, era normal eu estar na fila do supermercado fazendo uma compra ali do meu dia a dia, no corre do dia a dia, e ter um tiozão de sunga na fila do supermercado. Entendeu? Bem-vindo ao Rio de Janeiro, que é bem assim. Entendeu? Tipo, um dia eu parei e falei, caralho, mano, tem um cara ali de sunga, mano. Entendeu? Na fila, eu no corre ali, tinha que dar conta de um outro negócio, do trabalho e tal. Então, assim, por causa disso, as pessoas nesse tipo de cidade, elas não ligam tanto, sabe? E até se permitem. Mas tem as liberdades... As liberdades que geram, que tem como consequência algo contraditório, a restrição, que é a liberdade religiosa. Aí tem um cuidado que é o seguinte: o problema não é necessariamente a religião em si, o problema é a interpretação que certos agentes influenciadores fazem dela, e eles usam a liberdade religiosa para propagar certos preconceitos, mesmo que seja velado. Então é engraçado, né? Você usa de uma liberdade para restringir a liberdade de outra pessoa. Até porque essa liberdade em si vem naquela mesma onda que a gente começou, que ela é uma liberdade mais feita de renúncias do que de escolhas. Quando você se adequa a uma determinada crença religiosa, você renuncia a todas as outras. Sim, e aí você é o refém. Sendo, tudo que você quer é oprimir. Como todo oprimido, o seu desejo é oprimir, né? Sim. Entra naquilo que você tinha falado lá atrás, né? As pessoas, elas vivem de uma forma e elas não conseguem entender como o vizinho não vive daquela forma, que na visão dela é a correta. E eu acho interessante o negócio da religião, porque, tipo assim, até, sei lá, eu vou dizer da minha visão que eu tenho, sabe? Do microcosmo da minha bolha social. Do seu elástico, fala do seu elástico. Do meu elástico, eu gostei desse termo. Por muito tempo, eu só convivi com pessoas evangélicas. E, tipo assim, num país que até hoje, vamos dizer assim, é de maioria católica não praticante, para mim essas eram as religiões vigentes, sabe? Então, quando você tá num esquema em que você aceita certos fatos que são construídos e toma aquilo como verdades, aquilo passa, como vocês mesmos disseram, não ser mais um fator de liberdade, mas você imagina aquilo como algo que é inato, sabe? Como uma norma. Como uma norma. Você não vê. Verdade a norma, né? Isso. Ou seja, você não vê a religião como o seu direito de exercer aquela fé. Você vê a religião como quase que uma obrigação. E vamos dizer que não é falando mal de todas as igrejas, mas a gente sabe muito bem que certas ordens neopentecostais bem sensacionalistas fazem isso de uma maneira ótima, que é criar nos seus fiéis a sensação de que eles têm a obrigação de seguir isso. E tipo assim, daí quando, por exemplo, eu mesmo, quando eu passei eu já passei sim pela minha fase de ateu revoltado, sabe? Mas isso foi de certa forma interessante, porque a partir daí eu descobri, digamos assim, Eu ia mandar um quem nunca aqui, mas tudo bem. Eu nunca. Eu bebo nessa. Tem gente que tá nessa até hoje, né? Mas então, adolescência é uma coisa que chega e passa para alguns, chega e fica para outros. Vamos que vamos. É isso.
Mas pra mim foi interessante a partir do momento que eu passei a ver isso, passei a entrar em contato com pessoas de outras religiões e fui vendo o quanto que aquele conjunto que a gente aceita como verdades absolutas, na verdade nada mais são do que construções que a gente usa para explicar fenômenos assim como, sei lá, ciência, filosofia ou qualquer coisa. E todas essas, vamos dizer assim, nossa, a moto tá passando aqui direto. Todos esses arcabouços de conhecimento nada mais são do que formas em que você vai lidar com a sua liberdade, mas assim, com o seu elástico, para usar o termo, né, aqui. Mas o grande problema é o seguinte, não só, como a gente estava falando de julgamento, eu vou trazer uma outra palavra que eu gosto muito. O problema não é só o julgamento, é a desqualificação. A partir do momento que você toma algo como norma, tipo, para quê? Não pode, não é para andar pelado dentro de casa. A gente desqualifica quem anda. E aí, isso, obviamente, eu estou usando um exemplo reduzido para expandir. A gente desqualifica quem faz as coisas que a gente não faz, que não cabem no nosso elástico. E, em última instância, aí já como psicóloga mesmo, falando do que eu realmente acredito, é que a gente não dá conta de fazer. Porque a gente só se projeta, a gente só aponta o dedo para o outro naquilo que a gente não aceita. Isso é muito claro no conceito de sombra do Jung, é muito claro nos conceitos de projeção da Gestalt terapia. Tudo aquilo que incomoda a gente no outro é alguma coisa dentro da gente que a gente não integrou, ou é algum pedaço do nosso elástico que a gente não aprendeu a esticar, sabe? Porque senão a aceitação é plenamente natural, eu não faço, eu escolho não fazer, o outro escolhe fazer. Problema dele, não me afeta, não muda minha vida, não muda meu dia a dia, não desvia meu caminho, não me faz pegar engarrafamento, não acaba com nada pra mim. Nada, não me toca. Então é só quando a gente se toca com alguma coisa do outro que realmente a gente passa desse ponto do julgamento e da desqualificação, sabe? E isso devia, num âmbito geral, ser uma seta pra gente olhar pra gente mesmo, tá? Sim. Eu gosto muito de um texto, até não tenho aqui, mas é um texto meio irreverente, sabe? Que fala sobre que como tacar o foda-se é quase que um ato de zen budismo. Porque, eu tipo realmente assim, acredito nisso. Porque isso é algo que eu digo, tipo assim, da minha experiência mesmo, sabe? O modo como que eu fui lidando com as coisas com o passar do tempo. Houve uma época onde eu ficava, sei lá, onde eu ficava mais bravo com as coisas, eu ficava hateando tudo e tudo mais. Isso, sei lá, em várias esferas da vida, sabe? Esfera cultural, de relacionamentos, entre outros. Mas, só que a partir do tempo que você toma uma distância segura das coisas e você vê que aquilo não tá te afetando diretamente, você para pra pensar e você vê, tipo assim, o que aquilo me toca a ponto de eu me sentir afetado e ter que externalizar isso pra outrem, sabe? E aqui eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer um exercício que eu normalmente não posso fazer no meu consultório, que é dar uma solução. E a solução é muito simples. A gente só precisa estabelecer prioridades. O que é importante para mim? O que eu quero preservar? O que eu quero fazer? O que eu quero conquistar? Se a gente fizer nessa ordem, nada que o outro fizer na vida dele que não toque o meu corpo, a minha casa, a minha produção ou o meu sono me afeta. Nada. Pensa bem, se você está focado no que você precisa, no que você deseja e no que você pode fazer, o outro não entra no seu elástico. Você cuida do seu elástico porque você sabe para onde o seu elástico precisa esticar. É muito simples, mas é muito difícil.
Porque isso implica em olhar para si, isso implica em desfocar do outro, parar de botar culpa no outro, parar de botar responsabilidade no outro e parar de ficar chamando o outro para dentro do seu mundo. Uhum. Eu aprendi isso na prática e com a ajuda das psicólogas que passaram pela minha vida. Não é um negócio muito fácil, não. Mas quando resume em frases assim, que quem pertence à sua paz, ou você só será ofendido se você mesmo permitir. É um negócio difícil. E é aquilo que a gente falou lá atrás de autoconhecimento. Agora, você falou do abismo, me veio na hora, né? As pessoas, elas não... desculpa, você falou em olhar pra dentro, aí me veio na hora a famosa frase, né? Porque autoconhecer tu olha pro abismo, né? O Nietzsche, né? E ele vai olhar de volta. Às vezes as pessoas não querem admitir, igual o papo lá do cara que se acha moderno e não é. As pessoas, às vezes, elas não têm uma real noção de como elas são projetadas para o mundo. Ou como elas se projetam para o mundo, né? Isso. Porque para mim, assim, eu sempre uso esse exemplo, e é um exemplo que vocês meninos já me conhecem de vídeo, o nosso público não me conhece. Eu sou morena, gordinha e médio-alta. E eu falo assim, se eu passar na rua e alguém me xingar de sua loura, pau de vira-tripa, baixinha, vai bater, eu vou olhar em volta e falar, gente, cadê a loura baixinha? Magra, cadê essa pessoa? Porque não é verdade, é simples assim. Eu sei que eu não sou magra, eu sei que eu não sou baixinha, e eu sei que eu não sou loura. Então é um xingamento, entre aspas, que não vai me tocar. Só me toca o que é verdade. Então, se alguém me xinga de sua morena gorda, isso pode me tocar desde que eu não esteja em aceitação com o fato de que eu sou morena e de que eu sou gordinha. É bem isso. Só te toca aquilo que é verdade. Se você já sabe ipsis literis que não é verdade, é a mesma coisa. O Guilherme estava falando agora há pouco que ele é católico. Eu xingar ele de muçulmano islâmico fundamentalista. Vai bater e ele vai falar, gente, Renata tá doida. O que Renata bebeu hoje? Porque não entra, não faz eco. O abismo não olha de volta. Não tá dentro dele. Então como não pode ser verdade, não afeta. O meu único desejo é que as pessoas vivessem a vida dessa forma, com a liberdade alheia, sabe? Mas eu acredito nisso também, cara. Muito do que a gente julga nos outros é aquilo que a gente não consegue fazer, né? E essa questão que a Renata tá colocando aí, da ofensa, eu vejo que é muito por aí também. E a pessoa busca justamente ofender, né, para se colocar no mesmo lugar. É aquela velha história. É difícil a pessoa aceitar o outro crescer se ela não consegue crescer também, né? Não, então ninguém pode, né? Se eu não posso, ninguém pode. Ela não consegue ser satisfeita com a vida que o outro tem, né? Tipo, fulano foi promovido. Aí, se você não consegue ser promovido no seu trabalho, aí você fica assim, vai saber, né? Vai saber o que não fez, né? Aí começa, sabe, a querer diminuir as coisas, querer ofender e tudo mais. Eu acho que muito por causa dessa insatisfação. Então, eu concordo com tudo que vocês disseram, mas eu acho importante, tipo assim, a gente não vê esses fatos como coisas, tipo assim, fechadas na experiência em si das pessoas individuais, sabe? Tipo assim, eu acho que isso, na verdade, todas as situações que vocês colocaram até agora, no pouco tempo que eu estava ouvindo da conversa, são coisas que são tecidas pelo grupo social, sabe? E para, sei lá, chegar ao momento babaca, né, de citação de autores e tal, tem eu não lembro qual que é a especialidade dele, mas ele é muito lido nos campos de psicologia, filosofia, enfim, que é o Frantz Fanon, que ele fala de uma psicopatologia do tecido social.
que é quando uma pessoa ela tem uma psicopatologia em si, ela trata disso numa terapia, em qualquer método, mas como esse comportamento já está infiltrado no tecido social, assim que ela retorna ao tecido social, ela volta a esses mesmos comportamentos, sabe? Então isso eu acho bastante sintomático da gente, porque a gente vive basicamente nisso, sabe? Nessa, vamos dizer assim, eu não sei se o termo sociedade de espetáculo ou de vigilância se enquadra melhor aqui, mas essa questão de você usar muito, como vocês estavam dizendo, o seu próprio elástico para medir o elástico dos outros, mas essa questão que é puramente conservadora de você pegar certas ideias e querer e se sentir extremamente atacado quando você vê que elas não se sustentam numa sociedade diversa. Mas no nosso conceito de elástico, só porque você chegou depois, a gente incluiu eu vou usar esse termo agora, que a gente não usou na hora, mas a toxicidade do ambiente. O ambiente tóxico, ele vai encurtando o nosso elástico mesmo. Essa semana uma pessoa querida me perguntou se eu atendia crianças no consultório. E eu disse que não, porque eu não acredito em eu consertar um brinquedo e devolver na mão de quem quebrou. Porque é muito sério você responsabilizar uma criança pela doença da família. A criança, ela só é o meio mais fácil do sintoma chegar até nós. Então eu trabalho a família com a criança, mas a criança sozinha não. Porque de que adianta eu pegar uma criança e devolver na mão dos pais que deixaram aquela criança daquela forma, sabe? Que energizaram mal aquela vida que era tão livre. E é o que eu acredito que a gente chega no mundo livre e o mundo vai destruindo a gente. Primeiro pela família, depois pela escola, e vai aumentando a bolha social e a bolha de convívio, e a gente vai absorvendo essa toxicidade ou não. Em alguns casos, as pessoas vão questionando isso e esses são os excluídos. Para quem já assistiu o filme que tem um nome horroroso em português, mas é um desenho, chama Viva, a Vida é uma Festa, ele fala da jornada do excluído que fica do lado de fora da família e depois ele vem e cura a família. No episódio que a gente fez sobre o assunto, eu falei disso, que nem sempre tem um final feliz, lembra, Gui? E na vida eu digo isso pra você. Nem sempre o excluído consegue voltar e trazer a cura. Às vezes ele sai e se cura, às vezes ele sai e adoece, mas ele só não consegue pertencer àquele ambiente porque é pequeno pro elástico que ele consegue esticar mais, sabe? Sim, sim. E é justamente nesse ponto que eu tava falando quando eu entrei, da questão das instituições que a gente tem que são disciplinares, sabe? Você disse aí da família, mas a gente tem a escola, a gente tem o trabalho, a igreja, o exército, o bairro. Em que a gente mora monta o nosso caráter também. Não, até mesmo. Eu me lembro assim, eu fui criada em condomínio, né, num prédio. Então a gente tinha o direito de descer pro play na sexta, no sábado e no domingo, lá em casa. Aí o pessoal que tinha o direito de descer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu chegava na sexta, eu tinha que me atualizar de tudo que aconteceu, cara, na semana. Era muito louco. E assim, isso era a minha bolha, porque eu não podia brincar na rua, eu tinha que brincar dentro do condomínio. Sim, porque você tem regras que vão, vamos dizer assim, podar o seu caráter de vivência a partir do seu corpo mesmo. Para ser momento babaca de novo, Foucault fala bastante isso, sabe? Do controle pelo corpo. Que é justamente você pegar todas essas instituições, né, instituições disciplinares, que eles chamam, a Deleuze vai chamar de sociedade de controle, entre outros, que vai ser aquelas ferramentas, aqueles dispositivos que vão se usar para dominar a sociedade, para transformar para um projeto pré-determinado dela, sabe?
E eu fiz essa pergunta lá no início. A quem interessa esse controle social, sabe? A quem interessa que a gente fique menor, que a nossa moral fique mais restrita, ou que a gente seja mais parecido um com o outro, né? Assim, quando a gente vê, a gente tá que nem naquele clipe do Pink Floyd, né? Que é o Another Brick on the Wall, que tá lá um monte de criancinhas indo pra virar apenas mais um tijolo na parede. Continuo na mesma ideia. Pra mim não tem liberdade porra nenhuma. Eles têm uma mentira que eles contam pra gente. Não, e é interessante isso, porque vai ter muita gente que vai falar que o próprio pensamento, ele já te proíbe de ser alguém livre, sabe? Se você tá pensando sobre a questão da liberdade, é porque você já foi condicionado pra isso. Mas é óbvio, o questionamento cerceia, né? Porque ele apresenta opções. Eu li essa semana numa apostila canadense que eu tava lendo, não me lembro, Danny, esqueci o sobrenome, que a resposta, a pergunta abre, as respostas fecham. Limita. Elas fecham portas, exatamente, elas limitam e encerram a pergunta. Elas encerram o ciclo de questionamento. Então, assim, encontrar qualquer resposta já é diminuir liberdades. É por isso que a gente aqui não dá resposta, a gente aqui só dá reflexões para os nossos queridos ouvintes. Momento cultural. Queria indicar duas coisas aqui, porque a segunda indicação é um complemento da primeira. O Guilherme ouviu lá o podcast que eu fiz do 24 Frames sobre o cinema nacional, então eu recomendo os ouvintes darem uma visitada lá no portal do Bookstime. Toda essa polêmica aí que teve dos Vingadores, cu de pernas pro ar 3, cota de tela. Então eu fiz uma análise lá. Eu sou contra a intervenção do Estado nesse nível. Eu expliquei o porquê, expliquei, na minha opinião, como a gente consegue reverter isso, até questionando o meu papel, tendo um podcast de cinema. Então eu vou começar a seguir nessa linha, indicando um documentário, um curta nacional, para propagar aí o conteúdo brasileiro. Então vamos lá. O documentário, ele se chama Quem Matou Eloá. Você pode encontrá-lo no portacurtas.org.br. Ele é um documentário de 2015. Ele é dirigido pela Lívia Pérez. Ele tem 24 minutos e ele fala sobre o caso da Eloá Pimentel, que tinha 15 anos e foi morta pelo seu namorado Lindenberg Alves, de 22 anos. E é interessante que muita coisa eu não lembrava e é assustador como esse caso ele foi tratado pela imprensa, porque o que acontece? O Lindenberg ele sequestrou a Eloá e a sua irmã, eu não lembro o nome da outra pessoa que estava com ele, mas isso a gente pode corrigir depois. Ele sequestrou duas pessoas. Era Larissa ou Letícia? Não era. A mas, outra menina, que era a melhor amiga da Eloá, né? É, a melhor amiga, exato. Era a loirinha, sim, que levou um tiro na boca. Isso. Aí estavam as duas sequestradas. A imprensa, eu não... Sabe se lá Deus conseguiu contato com o Lindenberg e ela fez sensacionalismo em cima disso e ela atrapalhou as investigações. Porque ele sabia que ele estava sendo ouvido, isso recondicionou toda a tratativa dele com os policiais, certo? Fora um negócio nunca visto na história de qualquer negociação de você conseguir avançar o diálogo com o sequestrador, você tira uma pessoa de lá e você volta com ela, uma pessoa menor de idade que nem tem noção direito ali do que está acontecendo para servir de uma estratégia que deu errado. Então... Cara, eu me lembro que a pessoa, o repórter que estava no ar, disse
que a imprensa estar ali garantia ao Lindbergh que ele não seria morto pela polícia. Eu me lembro Imprensa comunista, bando de Nossa, mas esquerdistas. eu me lembro de me arrepiar inteira com isso. Sim, foi um sensacionalismo de vários canais, da Rede TV, da Record, da Band, da Globo, tudo isso está no documentário. Aí tem uma outra questão que gritou muito assim, e até entra um pouco no que a gente estava conversando sobre a evolução que a gente teve como sociedade, e não sei se vai aumentar aí o interesse da Renata e dos outros ouvintes que têm uma certa estima por esse tema, que é o machismo gritante com que a mídia tratou esse assunto. Tinha um especialista que ele simplesmente falou assim, eu espero que termine em casamento. Tipo, ela terminou o namoro com ele, ela não queria mais nada com ele, ela deixou isso claro, ela só tinha 15 anos, ele tinha 22. Ele volta, ele sequestra, ele faz tudo isso e o cara comenta, eu espero que tudo isso termine em casamento. O policial, ao ser questionado, o representante da polícia, por que eles não atiraram, sendo que eles tinham a chance, eles falaram que ele tá passando por um problema emocional, de relacionamento, etc. Tipo, minimizando toda a questão e vitimizando o Lindbergh e colocando a Eloá como culpada. E teve uma especialista lá que falou da simbologia do tiro na virilha, né? Que ela teve um tiro na virilha. Então é bem assustador, bem revoltante, mas também importante para divulgar aí o cinema nacional. O documentário de 2015 ele foi premiadíssimo. É questão de 1 minuto aqui para eu citar alguns prêmios que ele teve. Melhor curta paulista na Semana Paulistana de Curta-Metragem 2015. Melhor curta-metragem no Atlantidoc, Festival Internacional de Cinema de Documentário do Uruguai 2015. Melhor documentário em curta-metragem no Gene Awards, também de 2015. Isso aí. Tá, só para não perder o gancho, porque eu acho que a gente tem que prestar esse serviço para os nossos ouvintes, Michael. Eu sei que você vai emendar na próxima indicação, mas só porque eu tô no Remix fazendo isso e eu quero fazer isso aqui também. Vamos deixar claro que um relacionamento de uma menina de 15 anos com um homem de 22 é ilegal, é considerado estupro no Brasil, é um relacionamento abusivo, já era um relacionamento abusivo. E para terminar, brincar com isso em qualquer momento é terror psicológico. A gente precisa deixar claro aqui que 15 anos e 22 não é bonito, não é romântico, é ilegal. Desculpa e obrigada. Uhum. Sim, não, e em cima disso que você falou, outra questão que eu acabei não citando, e eu lembrei pelo seu comentário, é que a pessoa que estava junto com a Eloá, né, que estava acompanhando ela, que estava sequestrada, ela deu entrevista pro Fantástico, e tinha eu acredito que seja uma psicóloga, né, no documentário que ela analisa, ela relata que ela não tinha a menor condição psicológica de dar uma entrevista, que ela já estava desestruturada, e a jornalista ali forçando ela a lembrar. Então a imprensa, nesse caso, fez um desserviço. Inclusive jornalistas que estavam entrevistando o Lindbergh, eu creio, o documentário, a parte técnica, ele não descreve quem está falando, só no final. Nayara Silva é o nome dela. Nayara, né? O jornalista, obrigado. O jornalista, quando ele estava conversando com o Lindbergh, ele não ouve o que o sequestrador está falando. Ele tem um diálogo que é mais ou menos, o que você está sentindo? Aí ele, eu não estou sentindo nada, eu estou frio. E o repórter fala, não, fica calmo. Aí a pessoa que acredita que seja uma psicóloga, ela cita assim, você vê que o repórter, ele tá excitado pelo furo e ele não percebe os sinais que o sequestrador tá mandando, né? Esse caso foi muito assustador. Ele completou 10 anos em agosto ou outubro do ano passado, e eu acho muito relevante essa indicação. Realmente a gente precisa pensar nessas coisas.
Entrando nessa linha meio documental, digamos assim, até mesmo sobre jornalismo sensacionalista, eu quero recomendar aqui um podcast que eu tô ouvindo nos últimos dias e, meu Deus, aquilo me deixou de cabelo em pé. Eu não sei se vocês já ouviram, se vocês já recomendaram aqui, mas é o podcast o Projeto Humanos, em especial a 4ª temporada, que é do caso Evandro. Vocês conhecem, já ouviram? Conheço. Sim. Então, para quem não conhece, não ouviu ainda, dá uma breve situação que no final dos anos 80 e início dos 90, era bastante comum você ver bastante notícias de crianças que eram sequestradas. E esse podcast, ele entra em um desses casos, que é o do caso Evandro, que foi um caso que chamou bastante atenção na mídia da época, porque ele tinha alguns aspectos singulares, que a criança desapareceu, logo depois de alguns dias foi encontrado um corpo que foi atribuído ao Evandro, né, que é o garoto que desapareceu, e esse corpo tinha alguns certos certos sinais que a polícia atribuiu como rituais de magia negra. E logo que isso foi divulgado na mídia, isso levantou várias polêmicas, tipo assim, porque a gente conhece, né, como que o jornalismo funciona. Isso não é uma crítica ao jornalismo em si, mas sim ao sensacionalismo que a gente tem muito grande, e também a todo um clamor da justiça para que resolva o caso o mais rápido possível. Então ele entra muito em questões da próprio poder da polícia civil e militar, da própria rapidez com que certos casos são julgados, e da própria questão de que como é fácil às vezes você acusar alguém sem nem sequer ter provas o suficiente. Então, é um podcast aí que eu recomendo para vocês ouvirem. Ele ainda tá saindo, se não me engano. Enfim, recomendo aí o Projeto Humanos, o caso Evandro. Na linha de falar de liberdades, e só para dar um pouquinho de leveza para as nossas indicações que estão meio pesadas, eu vou recomendar o filme Pleasantville, A Vida em Preto e Branco. Meu celular desligou, então eu não tenho como achar o ano do filme, mas é um filme maravilhoso, um dos filmes mais maravilhosos que eu já assisti na minha vida, que ele conta a história de uma vila bastante tranquila. Pleasant em inglês quer dizer calmo, aprazível, e Pleasantville é o nome da cidade, então é a cidade aprazível, onde todo mundo vive bem e tudo é tranquilo e a vida é em preto e branco. E conforme coisas vão acontecendo, eu não vou dar spoiler, as pessoas e as coisas vão ficando coloridas. Então pensem em liberdades, em quebrar regras e como a vida de preto e branco pode ficar colorida. Eu vou indicar um filme aí que eu acho que todo mundo já viu, mas é que eu vi essa semana, que é o Green Book. Eu tava comentando com a Renata antes da gente começar a gravar aqui, que eu assisti esse filme e eu achei ele muito foda, cara. Porque o filme, assim, tem muita coisa ali que a gente já viu em outros lugares, mas o filme consegue te surpreender, sabe? Até nas escolhas do personagem, alguns conflitos que o personagem apresenta, a atuação do principal lá, que eu nunca sei o nome de ator, mas eu conheci ele como Boca de Algodão lá do Luke. É muito foda, sabe? O cara, tipo, ele é um ator que tá me surpreendendo muito. É um filme que concorreu ao Oscar, então eu acredito que muita gente assistiu. O Mahershala Ali fez o House of Cards. Isso. O Mahershala Ali e o Viggo Morgan. E o Aragorn depois do McDonald's. Então, legal. Viggo Mortensen é o Tony Lip, que ele é o protagonista do filme, e leva o Don Cheadle para uma viagem, né? Ele é músico, e o Green Book é que na época da segregação tinha um livrinho
dizendo onde os locais que os negros poderiam ir, desde restaurante até hotel. Mas você sabe que esse filme... E a história é real, né? E a história é real. Baseado em... Sim, ela é baseada numa viagem real. Isso, mas você sabe que esse filme teve um chiado aí na comunidade. Que ele do Spike Lee? Não, que ele saiu da cerimônia. É que ele é tipo um Oscars bait, né? E tem todo um contraste do final desse filme, da forma como foi tratada a questão, com o Infiltrados na Clã, que é o filme que foi dirigido pelo Spike Lee, que ele já tem um outro retrato, um outro olhar de uma pessoa que é negra, o diretor do Green Book é branco, mas aí a gente entra numa polêmica que vai até amanhã. Não, e até porque toda vez que o Guilherme falar o protagonista, eu não penso no Mahershala Ali, eu penso no Viggo Mortensen, que é considerado o protagonista do filme, porque o filme diz respeito a ele. Ele é, né? É verdade. E a mudança no Don Cheadle vem pelo Tony Lip, né? Sim, exatamente. E aí, justamente por isso, ele ficou no centro dessa polêmica. Mas eu acho que é importante para ver e refletir de qualquer forma. Porque o filme é excelente e trata de questões muito relevantes. Caraca, cara. Sim, porque... é importante que Hollywood dê espaço para essas temáticas até ninguém ficar citando, sabe? É igual aquela discussão do Pantera Negra que eu tava envolvido lá no passado. Tipo, a questão não é Pantera Negra ser foda, a questão é ter vários filmes de Pantera Negra ruim, bom, meia boca, e até todo mundo tá acostumado, entendeu? Já que o Michael indicou o podcast lá, que eu também indico, 24 Frames por Café, é um podcast muito, muito bom, feito com muito capricho. Eu indico aqui também o TV na Calçada, que, né, Renata, já está mais ou menos negociado que nós vamos falar desse filme lá também. Nenhuma dúvida, meu amor. Não sei como, quando, mas nós vamos falar dele daqui a um tempo. E só precisam assinar o TV na Calçada, o Remix, porque tudo que a gente fala aqui, a gente destrincha lá. Então, caraca, é verdade. Mas é isso aí, gente. Vamos lá que já prolongamos aqui. Muito obrigado a todos que participaram, tá? Michael, Renata, o Zé que chegou por último aí, chegou no meio do caminho, mas seja bem-vindo de volta, né? Não some de novo não, a gente sentiu muito sua falta aqui. Saudades de todos vocês aí, gente. Pois é. Muito obrigado a todos que nos ouviram aí, que dão o seu apoio. Eu acredito que esse seja um episódio roots do Papo de Calçada, daquele assim, bem... que a galera... Bem calçada. Não, e que a galera que vem falar com a gente, que às vezes acontece, né, no outros podcasts, assim, mas é que vocês são tão, assim, filosóficos, não sei o quê, né, tão tênis verde nas coisas. Aí a gente, mas não é assim, é que a gente só conversa sobre os assuntos, mas esse realmente foi um episódio que, assim, eu tava com esse nó na minha cabeça e realmente é muito bom discutir com vocês, conversar, né? De vez em quando alguém fala, gente, estamos precisando conversar alguma coisa, e aí a gente senta aqui e conversa. Então, muito obrigado a vocês que ouviram, obrigado a quem participou. As nossas redes sociais, @Papo Calçada, no Twitter e no Facebook. Se ainda não segue lá, tá? A gente tem um grupo no Telegram, entra lá para bater um papo com a gente, dá um oi. Quem quiser entrar, vai lá, tem o link aqui na postagem, tem o link lá no nosso site, no nosso blog, que é papodecalçadapodcast.blogspot.com. Nas nossas redes sociais também você encontra esse link. Então é isso aí, até semana que vem a gente volta aí com novos assuntos e abraço para todos. Valeu!